Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter o tema mentores e protetores espirituais. Esse tema foi escolhido através de uma enquete que fizemos no Face, né? E entre 4 temas que nós fizemos como proposta, esse foi o mais votado. Então nós vamos tentar esclarecer algumas dúvidas, falar alguma coisa sobre isso. Espero que gostem. Palestra Protetores e Mentores Espirituais. Bom, sob o título Anjos de Guarda, né, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Espíritos Familiares ou Espíritos Simpáticos, diversos aspectos da questão proposta são tratados nos itens 489521 do Livro dos Espíritos, os quais, no entanto, dentro do Livro dos Espíritos, entre essas perguntas, não menciona em momento algum o termo mentor espiritual. Então vamos tentar entender. Muito bem, as entidades espirituais que nós chamamos pelos nomes de anjo da guarda, né, anjo guardião ou protetor espiritual, na realidade são espíritos como nós mesmos, ainda no caminho da evolução. E não espíritos puros, como muita gente acredita. Só porque leram no Livro dos Espíritos dizendo que o protetor, o anjo guardião, anjo da guarda, enfim, o nosso protetor é de uma ordem elevada, já imaginam que são espíritos puros, né? Não vem a ser isso não, tá? Na realidade são espíritos que têm uma elevação maior do que a nossa, né? Porque como pode eu ter um protetor que sabe menos do que eu ou igual a eu? Não posso. Então tem que ter um protetor espiritual, ou anjo da guarda, ou anjo guardião, ou o que seja, que tenha um nível maior do que eu, mas não que seja um espírito evoluído, tipo Emmanuel, ou qualquer uma outra coisa assim, tá? Embora muitos protetores espirituais que a gente vê, né, sejam espíritos de alta envergadura moral, mas isso aí são exceções, né? E para pessoas que vêm para missões especiais aqui na Terra. Continuando, falando sobre o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, como muita gente fala, né? Ele é o espírito que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Essa é a missão do espírito protetor, né? E ele é sempre de natureza superior com relação ao seu protegido, como falamos agora há pouco, né? Ele tem que ser superior àquele que ele está protegendo. Senão, como é que ele vai ensinar, como é que ele vai poder proteger esse ser aqui, né? Sua missão é como a de um pai com relação ao filho, né? É guiá-lo pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolar ele nas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida, né? E acho que a gente conversa muito pouco com o nosso protetor espiritual. A gente tem que ter muito mais conversa com ele. Ele é um paizão que está lá do outro lado, né, acompanhando a gente. Então, não custa nada você rezar por ele, falar com ele. Às vezes a gente se apega em tantas imagens, em tantos santos católicos, e esquece que o nosso protetor espiritual está ali do lado. E é ele que nos acompanha até antes da gente nascer. O protetor espiritual dedica-se ao seu protegido desde o seu nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espiritual, mesmo depois da sua desencarnação. Então, depois que a gente desencarna, provavelmente a gente vai encontrar com o nosso protetor espiritual e vai ter uma surpresa, vai ver que ele já vem nos protegendo desde encarnações anteriores até. Olha,
aquelas pessoas que pensam que é impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, os instrutores nos dizem o seguinte, que podem eles influenciar nossas almas estando às vezes a milhões de quilômetros de distância. Portanto, para eles o espaço não existe. E mesmo vivendo em outro mundo, outro planeta, em outras terras, eles conseguem conservar a sua ligação conosco. É lógico, né? Como eu brinco às vezes em aula, eu falo que eu não gostaria nunca de ser um espírito protetor. Pois se eu tivesse que ficar 24 horas grudado naquele que eu estou protegendo, aqui na Terra, como é que eu poderia progredir? Como é que eu poderia ter uma evolução? Eu preciso aprender, eu preciso estudar, eu preciso fazer alguma coisa espiritual. Então, você acaba chegando à conclusão que o nosso espírito protetor, na realidade, ele não precisa ficar 24 horas ao nosso lado, agarradinho com a gente. Não. Ele, na realidade, ele pode ficar a milhões de quilômetros de distância. De repente, ele pode estar lá no Japão e eu aqui. De repente, ele pode estar em Marte e eu aqui. Eles percorrem o espaço num instante. Não tem espaço para eles, né? Não existe. Então, mesmo vivendo em outros lugares, em outros mundos, eles conservam a ligação conosco. E na hora que a gente vai fazer aquela coisa errada, né? Ou pedir ajuda, alguma coisa, eles estão ligados pelo pensamento. Isso aí é imediato. Imediatamente eles estão ao nosso lado. Portanto, né, a gente vê que cada anjo da guarda, ou cada protetor, tem o seu protegido e vela por ele, como um pai vela pelo filho. Então, todo ser humano, né, ou mesmo não sendo ser humano, tem o seu protetor. Está do nosso lado, né? Esse protetor se sente feliz quando vê que nós estamos no bom caminho, ou fica muito triste quando os conselhos deles são desprezados por nós. E olhem que a maioria dos conselhos do nosso protetor a gente despreza. Quanta coisa errada a gente faz e não fica ouvindo o que o nosso mentor está falando, nosso protetor, aliás, né? Nosso protetor está do lado, ele está inspirando a gente o tempo todo. E quantas vezes nós não escutamos essa inspiração, essa vozinha que nos fala, não vai por essa porta, vai por aquela, não pega esse caminho, pega aquele, não faça isso com aquela pessoa, ajude aquela outra. A gente não escuta, né? É muito difícil a gente conseguir escutar. E eles ficam tristes porque a gente não está seguindo os conselhos deles. Mas se sentem muito felizes quando eles vêm, que a gente está seguindo o caminho correto e seguindo o que eles estão falando. Vamos falar então sobre esse termo mentor espiritual, né? Quanto a esse termo, mentor espiritual, o que nós sabemos? Vamos lembrando que o vocábulo mentor designa a pessoa que, pela sua sabedoria ou experiência, ajuda outro como mestre, guia ou conselheiro. Então a palavra mentor quer dizer mestre, quer dizer aquele que aconselha, aquele que ajuda, aquele que tem uma sabedoria muito maior do que a gente. Nesse sentido, o termo se aplicaria, de um modo geral, aos guias da humanidade. Esses sim são mentores, né? Não ligados especificamente a essa ou aquela pessoa. Ou seja, o mentor não é ligado a essa ou aquela pessoa, mas sim a determinada tarefa. Algo que vemos com frequência nos relatos feitos por André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, em se referindo aos trabalhos realizados pelos benfeitores espirituais. Então, esses benfeitores espirituais que estão por trás de grandes mudanças na humanidade, de grandes ideias que surgem, né? Esses sim são mentores, porque ele é um professor, ele é um mestre, ele é um guia, ele está ajudando aquela pessoa a fazer alguma coisa em prol da humanidade. Isso não quer dizer que aquela pessoa não tenha um protetor. Ele tem o protetor normal dele, que já nasce com ele, acompanha junto ele desde a encarnação, desde o começo da encarnação e às vezes até antes, mas o mentor não. O mentor pode surgir a qualquer momento dentro de uma tarefa especial que a pessoa vai fazer, dentro de uma missão.
Nesta imagem que nós estamos mostrando, nós estamos vendo alguns mentores da humanidade, né? Nós estamos vendo ali, por exemplo, Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, né? Aquela mais de cima do lado esquerdo, a Joana de Ângeles, enfim, são mentores que trouxeram para a humanidade, estiveram presentes em grandes mudanças que nós tivemos na humanidade, em grandes pessoas, né, que passaram por aqui e que vieram com uma missão específica. Nós vamos falar a partir de agora, vamos dar 3 exemplos que nos foram passados através da literatura, principalmente de André Luiz, sobre o que vem a ser um mentor, né? Então vamos a elas. Vamos ver então um trecho do livro Domínios da Mediunidade de André Luiz, do capítulo 5, né? Chama Assimilação de Correntes Mentais. O relato diz o seguinte: notamos que a cabeça venerável de Clementino passou a emitir raios fulgurantes, ao mesmo tempo que o cérebro de Silva, sob os dedos do benfeitor, ou no caso o mentor, se nimbava de luminosidade intensa, embora diversa. O mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares, expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhes diminutas variações. Então, nesse trecho, a gente está vendo uma situação em que o tal de Silva está fazendo um tipo de uma palestra, falando para um público, né? E o mentor Clementino, atrás dele, está passando toda a informação possível através de alguns raios fulgurantes, como fala aqui a história, né? E ele, através dos dedos, saíam esses raios, essas luzes, e acabava indo para o Silva. E ele falava tudo que o mentor falava para ele, ou inspirava ele. Nesse segundo exemplo, também constante de livro, né, do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 6, Socorros Espirituais, nós temos uma passagem que nos mostra o mentor. Totalmente envolvido pelos fluidos do médium e pelas vibrações emanadas do mentor Anacleto, o inditoso começou a blasfemar e a repetir ameaças que fariam estremecer até mesmo estruturas emocionais mais resistentes. Então a gente lê no livro, ele está falando de novo sobre o mentor, não está falando sobre o protetor. Então, principalmente os médiuns, né? Eles têm, além do próprio protetor normal, eles têm um mentor para poder transmitir mensagens, né? Eles recebem através da inspiração. Vamos vendo agora o terceiro exemplo que nos foi dado, né? Também de André Luiz, né? no livro Desobsessão, capítulo 30, que é chamado Manifestação Inicial do Mentor. O próprio capítulo já fala em mentor, né? Diz o seguinte: feita a oração inicial, o dirigente e a equipe mediúnica esperarão que o mentor espiritual do grupo se manifeste pelo médium psicofônico indicado. Isso aqui é um exemplo que a gente vê muito, né, nos centros espíritas, né? Em nosso centro, inclusive, quando o nosso dirigente espiritual, aquele que vai falar a primeira palavra, que vai fazer a abertura, né, que vai dirigir alguma coisa a todas as pessoas ali presentes, ele, para se manifestar, atrás dele está um mentor, né, o mentor espiritual do grupo, o mentor espiritual do centro. Não é propriamente o protetor dele, é um mentor, é aquele espírito mais elevado, que tem uma missão especial de transmitir alguma mensagem, alguma coisa através do médium, né? E através do médium ele começa a transmitir aquilo que as pessoas estão esperando, né? Aquela mensagem. Quando a gente vai no centro, a gente fica lá esperando, aguardando aquela mensagem que geralmente o dirigente espiritual fala. Na realidade é um mentor que está por trás dele, um mentor espiritual, que
que está passando através da inspiração a mensagem necessária que todos nós precisamos ouvir. Finalmente, para a gente conseguir entender o que é mentor, né? Um outro exemplo marcante dentro do Espiritismo, e todos nós acompanhamos, é Emmanuel. O Emmanuel é mentor do Chico Xavier, não sendo protetor dele, pois na realidade o Chico tem o seu protetor, tanto protetor espiritual como seu protetor familiar desde que ele nasceu, né? E o Emmanuel surge depois, já com o Chico já adolescente, maior, né? Podendo colocar sua mediunidade em destaque, e o Emmanuel aparece como mentor, transmitindo ao Chico tudo aquilo que o Chico até hoje a gente conhece, passou para a gente, né? Através de livros, né? Através de mensagens. Na realidade, ele é um guia para o Chico com relação ao Espiritismo, e principalmente através da psicografia, ou por seus conselhos também, né? Quantas vezes o Chico não fala, olha, o Emmanuel está me falando isso, o Emmanuel está me falando aquilo, quer dizer, está dando conselho para o Chico também, ou Deus, né? Já o protetor do Chico acompanha ele desde o nascimento, e até encarnações anteriores. E um dos seus protetores principais, que a gente conhece, seu protetor espiritual muito conhecido, é a própria mãe do Chico, né? A primeira mãe dele, conhecida como Maria João de Deus. A gente vê o Chico quando era criancinha, com seus 3, 4 anos de idade, 5 anos, quantas passagens tem, né? Principalmente quem lê o livro, a história do Chico, a biografia, vai ver quantas vezes a Maria João de Deus apareceu para o Chico, né? Em espírito, e ajudando o Chico, dando instrução para ele, conselhos, procurando ajudar o Chico dentro da sua vida. Então, ele tinha seus protetores familiares, né? Protetor espiritual, e entre os seus protetores familiares, ele tinha, além da própria mãe, a Maria João de Deus, ele teve a segunda mãe também, que depois que desencarnou, também passou a ajudar o Chico, sim, várias vezes, através da inspiração, através de conselhos. A seguir, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus, encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Eleve seu pensamento a Jesus com muita fé. Faça um recolhimento interior, afastando da mente todas as preocupações, fechando os olhos, relaxando e confiando em Jesus. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes.
Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.